Oi, professora. Eu sou a Stephanie e nós somos alunas do segundo D. O nosso tema é liberdade e a filosofia. Vou começar explicando o que é filosofia e a origem dela e da palavra. Ela nasceu na Grécia Antiga, do mesmo período em que surgiram as cidades-estados. De acordo com alguns registros, essa foi a primeira vez que os homens começaram a tentar explicar o mundo à sua volta de uma forma lógica e racional. Se pensarmos nas civilizações anteriores, perceberemos uma grande diferença, pois a maioria dos povos tentava explicar os acontecimentos por meio de mitos. Os sacerdotes e religiosos usavam suas crenças para satisfazer as curiosidades básicas do ser humano. Na Grécia foi diferente. Embora a mitologia grega seja extremamente rica, os filósofos, além de serem considerados enviados dos deuses, começaram a exercitar a lógica e sistematizar o pensamento humano. Os filósofos eram diferentes dos sacerdotes porque não se viam como donos da verdade, consideravam-se apenas amigos do saber. Foi dessa forma, levantando questionamentos e criticando o pensamento mítico predominante, que surgiu a filosofia. Agora eu vou falar sobre a origem da palavra. Ela vem do grego e é formada por dois termos: philos, que significa amor, e sophia, que significa sabedoria. Filósofos são amigos ou amantes do conhecimento, que busca conhecer o mundo à sua volta, bem como o seu universo interior. Vou falar sobre algumas características. Autonomia. Os pensadores têm a liberdade de pensar por si mesmos. A filosofia tem total autonomia em relação à religião, ao senso comum e à própria ciência. Radicalidade. A filosofia não se contenta com o conhecimento superficial. Seu objetivo é analisar as questões até chegar à raiz do problema e entender o verdadeiro motivo daquela situação. Historicidade. A disciplina procura mostrar aos estudantes qual é a posição de filósofos do passado e do presente. Essa é apenas a base para que o próprio indivíduo pense por si mesmo e chegue a conclusões fundamentadas. Universalidade. Os assuntos tratados pela filosofia são, na maioria das vezes, temas que interessam a generalidade do universo humano, ou seja, são questões que afetam em maior ou menor grau cada pessoa que vive nesse planeta. É importante ressaltar que a multiplicação do conhecimento fez com que a filosofia criasse algumas áreas específicas de estudo, como, por exemplo, a cosmologia, que estuda a estrutura, composição e evolução do universo, a ética, que trata dos temas morais e comportamentos do ser humano, a metafísica, que procura explicar o que vai além da física ou questões essenciais e imateriais dos seres vivos, e assim por diante. Oi, meu nome é Isabela Beatriz e eu vim falar dos tipos de filosofia que podemos encontrar. Primeira filosofia. Filosofia grega romana. Foi a maneira com que os gregos e romanos organizaram-se nos últimos 5 séculos antes de Cristo. Uma forma de conhecimento, um modo de reflexão ou uma teoria da realidade. Segunda filosofia. Filosofia medieval. Tentou conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a consciência cristã com a razão filosófica e científica. Terceira filosofia. Filosofia moderna. É toda a filosofia que se desenvolveu durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, começando pelo Renascimento cultural. Quarta filosofia. Filosofia contemporânea. É a maneira de pensar racionalmente usando a razão. Quinta filosofia. Filosofia da ciência. É a área da filosofia que questiona a ciência. De quais ideias parte, qual método usar, sobre qual fundamento e acerca de suas implicações. Além de que, dentro da filosofia, existem várias áreas. Uma delas são ética, política, metafísica e lógica. Eu sou a Stephanie e agora eu vou falar sobre os principais filósofos.
começando por Sócrates. Sócrates é considerado o pai da filosofia ocidental. Viveu entre cerca de 469 e 399 a.C. e era conhecido como um homem sábio que morava em Atenas. Sócrates tinha a convicção de que nada sabia, o que foi considerado um sinal extremo de sabedoria e reconhecimento das próprias limitações, o que o levou à busca da verdade. Teve uma contribuição muito importante nos campos da epistemologia e lógica. Usava o método socrático, em que se faz uma série de perguntas para promover uma compreensão profunda do assunto em discussão. Não deixou nenhuma obra escrita, e seus ensinos chegaram até nós pelos relatos de Platão, seu aluno. Uma frase bastante conhecida dele é: "Só sei que nada sei". Platão. Ele era discípulo de Sócrates. Platão viveu em Atenas entre os anos de 428 e 348 a.C., aproximadamente. Era filósofo e matemático. Escreveu muitos diálogos filosóficos e fundou uma instituição de educação superior em Atenas, a Academia. Seu pensamento teve importância não só na Grécia, mas influenciou a filosofia de toda a Idade Média. Seus escritos se tornaram uma referência para os amigos do conhecimento. Uma frase bastante conhecida dele é: "Tente mover o mundo". Aristóteles. Ele foi aluno de Platão e viveu entre 384 e 322 a.C. Em seus escritos, ele tratou de muitas áreas do conhecimento: física, metafísica, lógica, política e ética, entre outras. Era muito interessado também por outros temas como música, biologia, zoologia e até mesmo poesia e drama, artes cênicas. Foi contratado para ser tutor de um garoto de 13 anos e 2 décadas depois tornou-se Alexandre o Grande, o maior e mais conhecido conquistador do mundo antigo. Uma frase bastante conhecida dele é: "O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete". Agora eu vou falar sobre Descartes. Ele nasceu em 1596. Foi um importante filósofo e matemático, além de ter deixado significativas contribuições para a física. Seu método filosófico introduziu um pensamento mais exato no campo da filosofia, o que o fez ser considerado o primeiro filósofo da vertente racionalista e colocou-o em posição de destaque para a constituição do pensamento moderno. Graças ao rigor dos estudos matemáticos de Descartes e à criação de seu plano de coordenadas, é possível hoje estabelecer os estudos da geometria analítica e da geometria espacial com maior precisão. Uma frase bastante conhecida dele é: "Penso, logo existo". Agora tem esse moço que eu não sei pronunciar o nome, mas já está aparecendo aí para vocês. Ele nasceu em 15 de outubro de 1844. Foi um filósofo, filólogo, estudioso de línguas clássicas como o latim e o grego antigo, poeta e filósofo alemão contemporâneo, autor de uma vasta e polêmica obra. Seus livros deixaram os primeiros indícios do surgimento da filosofia contemporânea. Ele dedicou-se a estudar a moral judaico-cristã e operou uma espécie de comparação das sociedades antes e depois do cristianismo, tendo classificado esse como o fator central do enfraquecimento do ser humano na era moderna. Ele pode ser considerado um autor cuja vida e biografia influenciaram a produção e recepção de sua obra. Por último, eu vou falar sobre o Kant. Ele nasceu em 22 de abril de 1724. Ele escreveu algumas das principais obras filosóficas da modernidade. Personalidade influente no meio intelectual de sua cidade e membro da Real Academia das Ciências de Berlim. Curiosamente, o pensador nunca saiu de sua cidade natal. Ele fundou uma nova teoria do conhecimento, chamada idealismo transcendental, e a sua filosofia como um todo fundou o criticismo, corrente crítica do saber filosófico que visava, como queria Kant, a delimitar os limites do conhecimento humano. Meu nome é Maria Eduarda, eu vou falar sobre o tema que é liberdade. Bom, liberdade significa a condição daquele que é livre, independente, autonomia, capacidade de agir por si próprio, segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a sua própria vontade, de maneira que não prejudique ninguém com essas escolhas. Liberdade é o direito de cada cidadão. Meu nome é Kailane e eu vou falar sobre tipos de liberdade. Liberdade e segurança, quando você tem segurança consigo mesmo em qualquer lugar.
Liberdade e consciência, quando você tem consciência sobre suas atitudes e gestos. Liberdade religiosa, quando você tem a liberdade e o respeito das pessoas, não só delas, mas de você mesmo, pelo fato de ele ter liberdade em escolher qualquer religião e segui-la, sem preconceito. Liberdade de expressão, quando você pode se expressar da forma que quer sobre algum assunto. Liberdade de ser livre, quando você pode ser quem você quiser, sem ser julgado e criticado pelas pessoas. Liberdade de gênero sexual, é quando você pode manifestar sobre sua sexualidade e deve ser tratado sem discriminação pela sua sexualidade. E a última é sobre liberdade de pensamento, que é quando você tem liberdade de pensar sobre qualquer coisa, que pode falar sobre sua opinião sobre isso, sem ser julgado também e as pessoas respeitando sobre isso. Oi, professora, eu sou a Sabrina e agora eu vou falar sobre a liberdade na filosofia. A liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Diversos pensadores e filósofos dissertaram sobre a liberdade, como Kant, Descartes, Marx, Aristóteles e outros. René Descartes associa a liberdade ao conceito de livre-arbítrio. O homem é livre na medida em que pode escolher fazer ou não alguma coisa sem ser coagido por forças. É isso, professora. Esperamos do fundo do nosso coração que a senhora tenha gostado, porque deu bastante trabalho para fazer. Mas eu, particularmente, Stephanie, quero agradecer por todo o cuidado e atenção que a senhora está tendo com os alunos nessa quarentena, nesse momento tão difícil. Espero que a senhora esteja bem. Se a senhora não estiver bem, pode nos chamar para conversar. Acredito que todo mundo aqui vai conseguir te ajudar de alguma maneira, tá bom? Eu te amo muito, muito obrigada por tudo. Um beijão. Logo, logo a gente vai estar junto de novo.